Alô, fazendeirada do Brasil, falamos ao vivo aqui da cidade de Uberaba. Lugar onde parece que chuva não vai passar tão cedo, porque a gente está aguardando, deu uma chuvinha ontem e ó, babau, não choveu mais. Mas o assunto hoje aqui é interessante. É um assunto, um tema tão interessante que a gente trouxe aqui praticamente uma seleção brasileira sobre esse tema, né? Então aqui hoje está Pelé, Neymar, Zico, todo esse pessoal, referência no melhoramento genético. Não é futebol não, viu, Raizildo? Está aqui o Raizildo Lobo, está aqui a Juliana, que é a Juliana Leite, que é também o pessoal da NCP, e trouxemos o Josaquian, né? Que veio aqui, está aí ao lado do William Cury, né? Eu falo William Cury, mas é o William Cury, né? O Josaquian, eu não sei se você sabia, Raizildo, toda a mídia, a imprensa nacional, quando vem para Uberaba para discutir, corre atrás do Josaquian. O Josaquian é bom de entrevista, bom de resposta. Você, outro que a mídia do Brasil inteiro procura, Juliana está começando, mas já está com uma estrada rodada nisso, e o William Cury é o pecuarista, o grande pecuarista. Não tem a participação de nenhum de vocês agora, porque eu vou voltar a Campo Grande para que juntos a gente possa ver o time de anunciantes do programa Zebu para o Mundo, e daqui a pouquinho, aí sim, aí nós vamos abrir a porteira. Falou? Até já! Zebu para o Mundo voltando para Uberaba. Interessante que a gente reuniu uma mesa aqui, eu estava conversando com o Jorge Zaidan aqui antes de iniciar, ele está lá em Campo Grande, a gente está aqui em Uberaba, né? E a Renata Costa acompanhando também atentamente em Sertãozinho. E essa é uma ideia que nasceu há algum tempo, o William Cury e nós conversando, né? E a gente entendeu, e o William Cury botou na minha cabeça uma coisa que talvez eu já tivesse que estar na minha cabeça há muito tempo. Olha, se é uma coisa importante, que é aquilo que puxa na frente, que é o carro de frente, é melhoramento genético. Não sei se vocês vão concordar comigo nisso. Todos aqui somos profissionais envolvidos nisso. Um fazendeiraço, no sentido de William Cury, ele gosta disso, aplica na fazenda dele, nos negócios dele, e é membro efetivo da NCP, e um professoraço da USP, que é o Raizildo Lobo. No comecinho eu falei que só eu que ia falar. Agora não vou continuar só eu falando não, viu, Raizildo? Do Crato para o mundo, né? É do Crato? Da Grande Crato. Ah, tem isso, né? A Grande Crato, Ceará, né? Já o William Cury, o Josaquian, é da Grande Garça para o mundo, não é? Da Grande Garça. Lá é bom, né? Não é? É melhor lá, melhor aqui em Uberaba ou melhor na sua fazenda? Melhor na fazenda. Josaquian é da Grande? Uberaba. Da Grande Uberaba para o mundo. Seu trabalho é bom na BCZ, você gosta do que faz, né? Lógico, né? Sou até suspeito para falar, apesar que nesses anos todos nunca houve um dia igual ao outro. Mundo. E agora em Ribeirão, por causa da NCP. Tá bom trabalhar com o professor Raizildo? Ele é essa figura tranquila sempre, ou quando fecha o tempo lá numa dificuldade, ele é meio bravo? Como é que é? Não, lá não fecha o tempo, é sempre entusiasta, na verdade. O professor é um entusiasta de todo mundo que está lá dentro para produzir mais. Tá bom. Gente, eu estou vendo que vocês estão mais pautados do que eu. Vamos pedir, William Cury, para o Raizildo falar dos assuntos que são relevantes no melhoramento genético, no seu entendimento. Você tem anotações, você tem todo o trabalho que você desenvolve. Para começar um debate sobre melhoramento genético, sendo você o nosso mestre, como é que a gente começaria isso, Raizildo? Bom dia, colegas aqui presentes. Bom dia, Brasil. Bom dia, Canal do Boi. E parabenizo essa sua iniciativa com a do Cury. É realmente um tema muito importante, porque nós estamos passando hoje um momento no mundo da globalização. E o crescimento da população de 7 bilhões, que vai para 9 bilhões em 2050, nos dá cada vez mais responsabilidade em produzir alimento para todo esse pessoal que vai chegar aí ao mundo, né? E do ponto de vista do melhoramento genético, a necessidade de que a gente fale e explique
E porque é algo novo, né? O Brasil é novo em tudo. Então, no melhoramento genético, ele também é novo. Então, nós precisaríamos estar conversando como tema, tais como o que é o melhoramento genético, como fazer com essas informações, a importância dos lotes de manejo, a importância da coleta de dados, as novas tecnologias, de que forma o usuário final do gado de corte ele pode aproveitar essas informações dos touros provados, dos touros avaliados. Então, num contexto global, eu diria que eu sou muito otimista e hoje eu vejo que o Brasil está ocupando, em termos de melhoramento genético, ele é um destaque, né? Nós temos o maior rebanho zebuíno aí do mundo comercial, temos trabalho aí fantástico que foi feito aí pela BCZ e também pelos os criadores. Nós devemos sempre lembrar dos fundadores, né? De todos aqueles que começaram a trabalhar na importação desses animais e também os diversos centros de pesquisa que tem no Brasil e pesquisadores empenhados no processo de gerar pesquisa, gerar tecnologias e transferir para os pecuaristas. Então é um momento muito oportuno que a gente tem assim uma temática tão ampla, né? Que vamos deixar que todos os convidados se manifestem dentro disso aí, principalmente o nosso ouvinte também faça a pergunta que nós estaremos aqui à disposição para responder. Pois é, bom dia. Você ouviu os três aqui, você está que nem eu assim, né? Que maravilha, né? Bom dia, Rosara. Eu sou uma técnica mais jovem nesse trabalho, acredito muito nele, mas escutá-lo sempre é bastante interessante e sempre agrega muito ao nosso trabalho. Mas lógico que tudo que foi falado aqui é o que é a realidade hoje que acontece, e a NCP é um programa de melhoramento de muitos anos, e nesse momento que estamos agora, a equipe técnica se encontra pensando muito além de oferecer a avaliação genética e muito mais em como utilizar essa ferramenta realmente aplicando na pecuária seletiva, que é a pecuária, que são os nossos principais clientes, são os pecuaristas que fazem reprodutores, são os pecuaristas que fazem matrizes e que comercializam, e aonde isso vai chegar dali para frente. O uso desse reprodutor na pecuária, que a grande maioria não é a pecuária seletiva, mas sim a pecuária de corte, que vai fazer carne. Então, é como aplicar essa genética nessa pecuária de corte, como esses produtores vão utilizar, para que agregue qualidade para o consumidor final, mas principalmente que agregue lucratividade para eles. Então, hoje a NCP, lógico, ela está bem no comecinho da cadeia, né? Que é ainda de produzir reprodutores, mas a gente está pensando em aplicar e contribuir num todo, de chegar lá no final. Então, esse é o grande desafio hoje, não só da NCP, mas é o desafio de todos os programas de melhoramento. O que eu estou observando aqui nessa roda, nessa mesa, que a gente pode chamar de meia mesa redonda, né? Ela não tem os seus 360 graus, mas convencionou-se, eu acho que esse negócio de mesa redonda é tão velho quanto a história da televisão. Acho que na primeira transmissão de televisão já fizeram em estilo de mesa redonda, porque isso é muito bacana. No Rei Arthur, né? No Rei Arthur. Cavaleiros da Távola Redonda. Eu queria combinar com vocês aqui, que daqui para frente eu vou chamar um intervalo comercial, cada um falou uma vez, que a gente tem um tempo daqui para frente, mas eu não vou chamar agora não, vamos esperar mais um pouquinho. Que a gente atravessasse um ao outro mesmo, com absoluta tranquilidade e descontração, e que fizesse uma conversa de mesa da Copa da nossa casa, né? Por exemplo, José Kian, você prestou muito bem atenção em que cada um falou. O que mais te chamou a atenção? Olha, é difícil dizer, viu, porque tudo foi muito pertinente, né? Mas assim, como a Juliana foi a última a colocar, talvez seja o mais recente, exatamente essa questão que ela colocou muito bem, da gente ter quem está no início da cadeia tem a obrigação, né, na verdade, de ouvir quem está no final da cadeia. Não adianta fazer
melhoramento para o meu prazer pessoal. Eu tenho que estar sintonizado com a demanda do mercado. É um dos princípios básicos, né, do melhoramento. Primeiro, estabelecer onde eu vou produzir, o que eu preciso produzir, para quem é o meu mercado. Depois eu vou definir como que eu vou fazer, né? E no Brasil, infelizmente, às vezes acontece o inverso. As pessoas vão muito pelo modismo, de está todo mundo fazendo isso, eu também vou fazer, e às vezes o programa não funciona exatamente por isso, né? Não está totalmente ligado. Isso. Que se manifeste alguém que gostou do que disse. Eu acho que até na semana passada nós estivemos aqui em Uberaba, no workshop Brasil-Austrália, numa troca de informações muito interessante, promovido pelo Polo de Genética. O inverso ao contrário também, foi muito falado, apresentado por frigoríficos e pela própria BIEC, no sentido de encontrar a demanda lá no começo, eu, consumidor, comendo carne, o que eu quero, e voltar essa cadeia no sentido de pedir o que você quer. E aí, esse produtor de carne, que é o boi gordo, essa pessoa vai buscar ferramentas e vai buscar oportunidades, tecnologias para conseguir oferecer isso que eles estão pedindo. Então, não é tanto a ferramenta de melhoramento, como a ferramenta de nutrição e assim por diante. Essa pessoa está aqui, ó. Esse boi gordo está lá no pasto. E esse boi gordo, criá-lo, precisa fazer essa inversão sugerida aqui, né, da cadeia, né? Mas o que o melhoramento tem que contribuir com isso, né? O melhoramento, sem dúvida nenhuma, é quem traz um bezerro mais pesado, que é desmamado mais pesado, que obviamente vai ser um boi precoce e, em consequência disso, um boi precoce, com mais cobertura de carne, que morre mais cedo, num sistema de produção mais barato. Então, o melhoramento genético, sintetizando, é a forma mais correta do produtor ter um lucro maior. Certo. Agora, o produto final, seja ele de leite ou de carne, eu acho que é o consumidor que vai determinar, né? Mas eu acho que no primeiro momento nós temos que pensar em produtividade, nós temos que pensar em tipificação de carcaça, nós temos que pensar que os animais, vamos dizer assim, tardios, eles têm que sair da cadeia produtiva porque esse animal está tirando o produtor de bezerro de corte da parada. Porque o boi gordo, ele sabe o que o invernista, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que comprar um bezerro bom para ele ter uma lucratividade. Então, se o bezerro é melhor, ele paga mais. Se o bezerro é pior, ele paga menos. Certo. Mas quem paga a conta disso tudo é o produtor de bezerro. Essa é a responsabilidade do sistema seletivo. O cientista também pensa assim, né, Raizildo? Eu concordo com tudo que já foi discutido agora e gostaria de chamar um outro ângulo que exatamente vem complementar. Realmente a genética e o melhoramento genético, sem a menor dúvida, é o caminho mais rápido do criador atingir a lucratividade. Claro que a nutrição é importante, a sanidade também. Mas hoje nós estamos diante de um outro aspecto que é muito importante, a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade do nosso planeta e a sustentabilidade também, a genética hoje se revela que ela pode ajudar a nós termos uma melhor qualidade de vida e um planeta também sustentável. Porque o planeta está chegando a um nível de insustentabilidade. Com isso, através da seleção, produzindo animais de ciclo de produção menor, mais curto e mais produtivo, além do ganho, você vai diminuir a emissão de gás carbônico e principalmente também do metano, que chega a ser 20 vezes mais tóxico.
Aí eu queria destacar 2 aspectos. Qual o panorama do criador brasileiro? Acabou de a presidenta, né, de assinar o decreto do Código Florestal. Qual é a visão, como o pecuarista brasileiro é visto no Brasil em relação à manutenção do meio ambiente? E como é que ele é visto no exterior? Então, nós temos que ter dados, e é isso que o programa hoje de melhoramento genético está gerando. Nós estamos trabalhando, estamos com os indicadores que vamos levar agora, já na reunião de sustentabilidade na China, no dia 1º a 3 de novembro, mostrando que é possível você dizer, olha, um touro que transmita 1 quilo a mais de DEP, ele reduz tanta tonelada de CO2 e potencial e também de metano. Outro aspecto importante, que é um dado ainda recente, tivemos ontem assim, uma reunião, é que a conservação da mata ciliar e das APPs por parte de nossos produtores, dos criadores, é algo que vai assustar o governo quando esse levantamento estiver feito. É muito grande. Então, não é nada daquilo da destruição. E nós temos realmente, como disse bem aí o Josaquian, eu acho que o Willo Cury, a Juliana, nós temos que produzir agora, a questão é produtividade, é produzir mais, de melhor qualidade e numa menor área. Não. E também, outro aspecto que eu acho que era importante, é a união dos nossos criadores, das empresas, né, as centrais, o próprio frigorífico, no sentido da gente ter uma programação, um planejamento estratégico. Como nós vamos produzir e para quem produzir. Você vê, Raizildo, que eu fico muito satisfeito de realmente do que se falou até aqui agora, mas é como a Juliana abriu o assunto, né? Preciso fazer um caminho inverso nessa cadeia. Aqui também, eu estar satisfeito, nós como comunicadores, e vocês como promotores de melhoramento genético, né, gente envolvida nisso, tem que olhar o nosso grau de satisfação, mas daquele que está em casa assistindo também. Se ele está percebendo isso, se ele sabe, por exemplo, tem muita gente usando, por exemplo, ferramentas como o sumário, não é? E tem obtido, mas muita gente ainda não está usando. Você citou que o governo vai se surpreender com quanta área tem aí, com o quanto isso está diferente daquilo que pensa o governo ou alguns segmentos, que o produtor rural não é esse vilão, assim, esse depredador. Vai ter muita área preservada, vai ter muita, como é que chama, mata ciliar cuidada, não é? Muita APP que não se põe um boi lá dentro. Então, quando terminar esse levantamento, vai ver que nós, fazendeirada do Brasil, não somos esses vilões aí. Obrigado, Evani. Tá aí. De novo, a mesa aberta, aqui direto de Uberaba. Raizildo, eu acho que eu tenho uns 30 anos, Juliano. Vocês são testemunha disso, né? O Josaquian sabe disso, que eu ando com um gravador, uma câmera debaixo do braço, e tudo que eu encontro eu vou gravando, tudo eu vou falando. Então eu, embora não tenha formação na área, né? Não sou veterinário, sou tecnista, engenheiro agrônomo, né? Eu sou jornalista, mas eu me sinto muito bem informado. Então eu faço um esforço, num programa desse, de deixar vocês falarem. Porque senão começa a dar palpite, não, William? E essa coisa tem que vir de vocês, né? Essa forma de se comunicar, pensando naquilo que quando a gente fechou aqui a abertura, a que a gente chamou Campo Grande há 6, 7 minutos atrás, que a gente tem que pensar naquele que está lá no campo, que se ele utiliza ferramentas produzidas pelo pessoal da USP, pela NCP, que é o sumário, tá? Não é? O raciocínio tem que ser muito por aí, né? Meio de marcha ré, né? Pegar lá na ponta quem está produzindo carne, porque ainda não é o último elo da cadeia, porque o último somos nós que comemos carne, né? Não é? Acho que é pensar por aí, né? Com certeza. Essa sintonia da cadeia é fundamental, né? Porque senão, é como a gente está
só existe, ou melhor, o sistema seletivo como um todo, a pecuária seletiva, só existe para atender o produtor de bezerro de corte ou o produtor de leite. Não tem outro motivo de existir a pecuária seletiva. Se um dia chegar-se à conclusão que não existe mais a necessidade de um touro, de um bom bezerro lá na frente, a pecuária seletiva deixa de existir os programas de melhoramento, deixa de existir a BCZ, está todo mundo morto. Não tem motivo. Pecuária seletiva e melhoramento genético, professor, é um tema só ou são dois temas? Eu gostaria, antes só de colocar também um ponto aí que o William falou, com relação ao panorama atual do nosso país. Quer dizer, eu estava lembrando agora, a década de 70, quando eu cheguei a Ribeirão Preto, você ia nas centrais, você não via touro com nenhuma avaliação genética. Quer dizer, de 70 a 80, a 1990, 2000 e 2010, as coisas mudaram fantasticamente. Mudou muito. Então, e hoje, a velocidade, com essa globalização, também as respostas são muito rápidas. Agora, o que estaria precisando era realmente nós estarmos trabalhando dentro de um planejamento e tendo em vista o setor usuário final. É muito difícil, por exemplo, a gente sentar e precisa ter, já sentei várias vezes anos passados, com o pessoal do frigorífico. Porque nós temos, o pecuarista produz um boi melhor. Ele tem que ser valorizado. Ele tem que valer mais. Porque senão ele vai comprar uma carne a preço de vaca igual uma carne desenvolvida com tecnologia, e isso aí é algo que não condiz aí é mercado. com o sistema. Está tendo erro no mercado? Porque aí é mercado, né? Mas isso aí é um ponto que é importante dentro do programa de melhoramento genético. Porque nós temos hoje o quê? Uma massa crítica muito grande de cientistas, de pesquisadores, criadores realmente que são melhoristas, que são praticamente geneticistas, selecionadores, mas nós precisamos também ter uma união e um planejamento estratégico, não só para o que vai se produzir aqui no Brasil, para o que vai ser também produzido para... Tem que juntar quem nessa união? Tem que juntar uma reunião com quem? Vamos chamar o Raizildo? Vamos chamar o Josaquian, a Juliana? Quem que não está nessa mesa, de uma forma representada, né? Está aqui Fazendeirada do Brasil, criadores. Está ali a área técnica, Juliana, do seu lado também, com relação ao melhoramento genético lá na USP. Quem mais precisava sentar numa mesa dessa? E como fazer isso? Você tem uma ideia? Alguém tem uma ideia aqui na mesa? Eu diria o seguinte, eu acho que o Raizildo abordou um tema extremamente importante, mas quem vai decidir isso é o mercado. Isso, nós não temos como impingir isso aos frigoríficos. Mas vale dizer que eu vou lá dando nome aos bois. Eu mato o meu descarte, tanto de vaca como... Eu não vendo vacas, né? Eu não vendo nenhuma vaca. As vacas que não me servem, eu mato. Geralmente é por questão de leite ou fertilidade. Você engorda e mata. Mato. Mas o frigorífico que eu mato me paga de R$1 a R$2 por arroba a mais só de vinho da minha fazenda. Porque tem um tipo de gado. Aliás, tem um padrão de gado. Então ele me paga de R$1 a R$2 a mais, independente do que seja vaca, seja novilha ou seja boi. Né? Mas fazendeiro... É um tipo de gado. Então, se nós fizermos quem fizer o tipo de gado melhor para o frigorífico, é óbvio que é uma mercadoria melhor e o frigorífico vai pagar. Mas nós estamos ouvindo um fazendeiro que é bastante organizado. Você conhece a fazenda do William, que você passou uns dias lá, não é? Passou, já foi outras vezes, mas eu estou sabendo que vocês ficaram juntos lá uns dias, que pescaram um tucunaré enorme. Tem uma história aí, viu, Raizildo? Eu sei de vocês aí.
Ele está vindo de um fazendeiro que sabe não dominar o mercado, mas já sabe agir diante do mercado. Porque a maioria de nós somos reféns do frigorífico. A gente não tem nem sempre um boi tão bem rastreado, qualificado, como tem o William, né? Então o mercado no Brasil é meio que um touro bravo, solto à vontade, o que não ocorre nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vê uma mão pesada de cima do próprio governo, que há quantos anos atrás aí percebeu que estava inviável produzir leite, ele foi lá e passou um número enorme, o Josaquian sabe dados mais detalhados, vocês todos sabem, eu não me lembro os números, mas tinha lá 10 mil produtores, 100 mil produtores, precisava ter só 10 mil, foi lá e fechou 90 mil produtores, comprou a produção desse cara, vocês vão fazer outra coisa. Aqui vai ficar 10 mil para poder acertar o mercado. No Brasil, parece que não tem quando tem alguma interferência, questão de preço mínimo na agricultura, nem sempre foi bem sucedida. Então fica o quê? À mercê de cada um que produz bem, negociar bem com o frigorífico que está ali na sua região, que é diferente da proposta que você fez, né? Que é fazer uma união para que o frigorífico nos respeite mais, né? O pensamento é esse, né? Mas, permita só nessa colocação do professor Raicildo e também do William, eu acho que a gente está, o Brasil está vivendo um momento diferente agora também, né? O Brasil hoje é um dos líderes de mercado internacional, né? E internamente essa liderança é organizada ou é conduzida por poucas empresas, né? O que é diferente no resto do mundo, né? Eu não diria que a gente está caminhando aqui com uma monopolização, mas na maioria dos países desenvolvidos realmente também os grandes mercados são dominados por poucas grandes empresas. E aqui no Brasil a gente está vivendo isso na área de frigoríficos, né? A gente tem poucos frigoríficos dominando aí quase que a totalidade do mercado, interno e externo. E a gente teve a oportunidade, sem citar nomes, nesse mesmo evento que a Juliana citou, né, no Workshop Brasil-Austrália, de uma grande rede, né, uma grande empresa desse setor, sinalizar a importância de começar a olhar para o produtor, a remunerar a cadeia, para que ele tenha o produto que ele precisa para atingir lá os 100 países, 100 mercados diferentes, né? Então, talvez seja a hora realmente de fazer alguma coisa. Eu, particularmente, acho que a gente vai começar do básico mesmo, do beabá. Desde que eu me entendo por gente, lá na faculdade, eu aprendi a tipificação de carcaça, com as letrinhas Brasil, que nunca saiu do papel, né? E que é uma coisa relativamente fácil de ser implantada, caso os frigoríficos queiram, e que daria um retorno para os criadores se reorganizarem, né? Para diferenciar. É diferente de matar um touro, um boi velho e um novilho precoce, né? Tudo isso fica na vala como muito ruim, né? Então, acho que dá para organizar, talvez o momento seja esse. Eu queria só chamar a atenção do seguinte: quanto ao tipo de carcaça que o frigorífico, quando o tipo de carcaça que o frigorífico vai ganhar mais dinheiro, ele vai pagar mais por ela, tá? E aí sim, o melhoramento genético pode proporcionar essa carcaça, desenvolvimento dessa carcaça que já existe, né? Todo mundo sabe, já existe. Agora, eu acho que o nosso foco aqui, nós devemos voltar para o melhoramento, porque o nosso negócio não é comércio de carne. Eu acho que nós temos que voltar. Isso é uma outra cadeia, é a cadeia de comercialização. Nós temos, eu sugiro que a gente volte para o melhoramento genético, porque é o nosso foco. Você acha que a gente saiu do assunto, né? Eu acho. Saiu do assunto. É que inteligentemente, o professor Raicildo deu um toque de que tem que fazer melhoramento genético pensando em todos os segmentos, né? Inclusive mercado. Cabe a um outro segmento da sociedade, da nossa cadeia, né? Que são as grandes associações, que elas é que têm que mexer com isso. É a CNA, são as federações de agricultura, são os sindicatos, é essa cadeia que tem que lutar por isso. Bom, então aproveitando aqui a deixa do William Cury, eu vou voltar a Campo Grande, daqui a pouco a gente volta aqui e encerra o assunto de hoje, melhoramento genético, mas já deu para perceber, Raicildo, Juliana, Josaquian e William, de que precisaremos de muitos programas como esse, porque o assunto é amplo, você vê, a gente já vai para o final do programa e cada um de nós aqui está com vontade de dizer um monte de coisa ainda innecessária, certo? E eu sei que vai haver pedido, o Zaidan já se manifestou, quer
quer reprisar esse programa, quer repercutir essa ideia aqui. Ele que hoje, a partir das 6h30, ele faz isso toda sexta-feira, está com o pessoal lá discutindo genética, melhoramento genético com o pessoal da GeniPlus, né? Toda semana, o pessoal da Embrapa em Campo Grande. Ele gostou muito dessa ideia, não, quero reprisar isso que vocês estão fazendo aí. Ele achou que aqui foi uma manifestação de muito conteúdo a respeito. Você pegou a gente aqui na conversa assim, de meio de intervalo. Parece que é uma coisa interessante, né, Raizildo? A gente começou o programa tem quase 1 hora atrás e a proposta era realmente conversar descontraídamente para a gente continuar entrando na casa das pessoas como se estivesse na cozinha delas, ali, conversando e tal. Só que nos intervalos comerciais, a gente não parece que não saiu do ar, você viu isso? Ficou conversando aqui. Como é que faz para nós recuperarmos a conversa que a gente teve, que é muito boa, o Josaquian? Eu acho que vai precisar de umas 3 horas. Né? Eu tenho recebido informações boas da direção de edição, editoria de jornalismo, do canal e tal. Ideias assim, o pessoal do canal gosta muito. Você sabe, você frequenta, é parceiro lá de dentro do canal. O Cláudio Godoy, a diretoria maior do canal, do SBA, gosta muito quando a gente entra nessas questões importantes da pecuária. Somos um canal de negócio, realizamos leilões, mas temos muito tempo que não é para usar leilão. Então o Godoy sempre entrega isso para a gente, diz, olha, vocês usem isso da melhor forma, a madeira, no sentido de repassar conhecimento. Um momento desse é bom para isso, né? Passar conhecimento, né, Raizildo? Exatamente. Né, Juliana? É isso aí. Gostou? Eu achei bastante interessante, eu acho que tem muita coisa para ser falado, e principalmente do trabalho do selecionador mesmo, né? Desse trabalho ser usado, como o Josaquian falou. A gente não faz melhoramento para ficar dentro de casa, na verdade, a gente tem que atender um mercado no Brasil imenso que está necessitando de touros. Hoje, 5% do que a gente vende de touros são avaliados. Então, tem muito touro ruim cobrindo vacada e oferecendo carne ruim. Então, eu acho que esse trabalho do selecionador, ele tem que... Primeiro, quem quer fazer touro, tem que avaliar, não pode oferecer coisas sem conhecimento. E quem usa, precisa de touro, tem que comprar avaliado. Também não pode se dar ao luxo, ou o sêmen, lógico, de touros avaliados, mas não pode se dar ao luxo de usar coisas que ele não sabe o que vai dar e continuar oferecendo baixa qualidade para o mercado. Luciana, Juliana, só não colaborando com você, não é avaliado, é com avaliação positiva. Isso, porque exato. Essa questão de participar de programa de melhoramento genético, uma grande maioria participa. Agora, fazer melhoramento genético é um departamento. Então, retifico, é touro melhorado, né, seu William? Ó, vou dizer uma coisa para vocês 4 aqui, hein? Para nós 5 aqui, para essa multidão de telespectadores, que no mínimo um Maracanã lotado tem agora, se você fizer as contas, assistindo e acompanhando a gente. O programa ficou do jeito que precisa ficar agora no finzinho. Um corta daqui, outro corta dali, né? Outro retruca. A gente está se despedindo aqui. Né? Eu vou para Sertãozinho, lá está a Tatiana, né? Para fazer a participação da CRV Lagoa. Raizildo, obrigado. Você já viu que não vai ficar na primeira, não. Você tem à disposição o nosso estúdio lá em Sertãozinho, né? Da CRV Lagoa, que você frequenta habitualmente. Viu, Juliana? Obrigado, Josaquian. Obrigado, eu. Um prazer Obrigado. estar aqui. Obrigado a todo mundo. Obrigado, William. O William com esse jeitão dele, Juliana, de ficar olhando assim. Isso tem cada ideia boa, hein, professor? Oh. Do Crato para o mundo. Essa competência chamada Raizildo Lobo. Olha aqui, ó, para os meus colegas jornalistas do Brasil inteiro morrer de inveja. Eu quero ver quem tem na mão. Pessoal que reúne tanto conhecimento no setor da pecuária e melhoramento genético como eu aqui. Falei com Raizildo Lobo, direto do Crato para o mundo. Falei com a Juliana Leite, direto de Jundiaí para o mundo. Falei direto de Uberaba para o mundo com o Josaquian, que é essa sumidade, e com o William Cury, direto de Garças para o mundo. Ok? Um abraço, hein? Eu volto mais com esse assunto. Já pegou fogo, vamos repetir sempre. Um abraço.